Pode ser, meus irmãos, estamos aqui no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das escolas bíblicas dominicais. Estou aqui com o nosso pastor coordenador, pastor Georgen Silva, que nos dá a honra, mais uma vez, de tratarmos, né, pastor, Sim, sobre essa lição muito interessante. Muito bem, Isaías. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar ouvindo, né, esse estudo. Mas eu sou aqui o pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui do setor 2, da nossa querida Igreja Assembleia de Deus, em Parnamirim. E nesta feita nós vamos tratar da lição número 10 da EBD. Exatamente. A lição da EBD fala exatamente sobre o pecado corrompeu a natureza humana. O pecado corrompeu a natureza humana, e esse é o nosso título na nossa 10ª lição. Já estamos, pastor, encaminhando para o final dessa lição, que foi muito importante, Verdade, para todo o corpo. E parece que foi ontem que começou essa lição, não é? Exatamente. Já estamos na lição 10. Alguma coisa é boa, né? Passa rápido. É verdade. Meus queridos, como o pastor falou, falamos aqui diretamente da Igreja Boa Esperança, Assembleia de Deus, né? E esse programa é gravado aqui mesmo. Esperamos que você possa participar conosco. Esse programa também não tem, né, pastor? Nunca teve a intenção de substituir a escola bíblica dominical. É verdade. É interessante que você compareça na sua igreja local no domingo e compartilhe com seus irmãos esse ensinamento. Esse programa é apenas uma ferramenta a mais para que você possa crescer mais e mais na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, o texto áureo diz assim, está em Romanos 3:13, bem conhecido. Porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, ok? Estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo assim escreveu aos Romanos, capítulo 3, verso 23. A verdade prática nos diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então aqui o nosso autor, ele deixa bem claro que todo homem já nasce, pelo menos ali, pastor, com o pecado original. Sim, em sua natureza. É verdade. Porque se todos pecaram, ninguém ficou aí excluído, infelizmente, desse mal. E o interessante, professor Isaías, é a gente ressaltar já no início, sim, que nós vamos tratar biblicamente sobre a questão do pecado, mas em especial essa lição, ela existe porque existem heresias que se colocam contrária à questão da existência do pecado no ser humano. Exatamente. Isso é uma estratégia diabólica, ok? Para tirar do ser humano a necessidade de uma redenção, a necessidade de uma salvação, de perdão de pecados. Mas saibamos que sem redenção, ninguém, jamais, nenhum não redimido verá a Deus em hipótese alguma. Pelo menos Deus como Pai, né? E como Criador, Senhor da sua vida. Senhor, né? Da vida. O importante também é ressaltar, queridos, a nível já de introdução, não é que o homem, verdadeiramente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Conforme a santidade e perfeição. Veja que o homem santo e perfeito foi criado por Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E a nossa introdução, ela fala, pastor, exatamente sobre isso. A questão do modo com o qual Deus criou o homem nesse aspecto mesmo de santidade. Diz assim, o ser humano criado em santidade à imagem de Deus. Aqui vale já uma explicação. A questão de ser a imagem de Deus não quer dizer que o homem ele tinha, figuramente falando, a imagem do seu Criador. Não era isso. Pastor, me acrescente, por favor. O homem, ele tinha alguns atributos propriamente da divindade. O homem participava da eternidade, ok? O homem, no seu aspecto físico, não havia a corrupção no sentido de degradação do seu corpo, ok? Então, era santo, não conhecia o pecado, okay? Então, isso são elementos propriamente divinos, atributos propriamente divinos, que na criação o Senhor depositou ali no homem, estão somente no homem. O homem é o único ser criado por Deus que participou de atributos que são propriamente de Deus. Por isso, a imagem e semelhança
da divindade. E nesse momento, da imagem e semelhança da criação, ali estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem segundo e semelhança. a nossa semelhança. E veja, não esquecendo também da perfeição. O homem, Sim, a priori, exatamente. era perfeito, mas um perfeito criado, Exatamente. não um perfeito eterno. Não é? Então é importante nós falarmos sobre isso aí. Então, continue então nessa questão, né? Ok. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Então, iniciou ali em Adão, na queda, Adão e Eva, ok? E entra agora, macula totalmente a natureza humana e todo o ser humano, sem exceção, agora tem a sua natureza decaída, tem a sua natureza corrompida. Aqueles atributos que eram propriamente de Deus, que Deus depositara, pastor, no ser humano, agora ele perde a questão da santidade plena, a questão da sua eternidade, da não corrupção do seu corpo físico, e passa a ser um homem totalmente corruptível em todos os aspectos. O pecado tem esse poder, essa força realmente contra o ser humano. Ou seja, esses atributos divinos pelo qual Deus criou o homem, esses atributos ficam corrompidos. Não quer dizer que eles desapareceram do homem, exatamente, mas foram corrompidos. Muito maculados bem. Maculados, okay? A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças que são inadequadas, como o pastor que já adiantou. Existem crenças, doutrinas que são baseadas, pastor, não é isso? Muitas das vezes, tiradas de textos fora do seu contexto, das Escrituras, para dar um corpo, uma imagem de algo correto, tá certo? Sim. Mas realmente são ensinamentos que nasceram no coração de Satanás e que o povo de Deus tem que estar preparado para refutar todas essas heresias diabólicas, pastor. Muito bem. Então, a palavra-chave dessa lição é pecado. Guarde aí já no seu coração que a palavra-chave da lição número 10 é pecado. Então, o primeiro tópico dessa lição é a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Já você pode anotar aí que a doutrina do pecado, ela chama-se, ou é denominada de armatiologia, viu? Doutrina do pecado. Então, nós vamos ver nesse primeiro tópico, né? O autor do pecado, quem verdadeiramente é o autor do pecado. Nós vamos ver como segundo tópico, não é? Vamos ver aqui, foram abertos os olhos de ambos, quer dizer, de Adão e Eva. O terceiro tópico, a consequência da queda do homem e da mulher lá no Éden. E um quarto tópico, a extensão do pecado. Então, esse primeiro tópico, o autor do pecado. Então, algumas pessoas desavisadas, não é? E que não lê a Bíblia, imagina que o autor do pecado fosse Adão, quando na realidade não é. Não é? Adão, ele foi colocado ali no Éden por Deus, e diz a palavra que ele podia comer de toda a árvore ali do jardim aonde ele foi colocado. Deus o advertiu para que ele não comesse unicamente de um fruto. Qual era o fruto, pastor? O fruto da ciência do bem e do mal. E diz, dela não comerás. Foi uma ordem. E eu já adianto que o pecado da humanidade é a desobediência. Como hoje muitos são desobedientes a pais, a mães, a pastores, a líderes, não é? E isso faz com que a sua vida seja colocada ao avesso e também jogada nas malhas do inimigo de nossas almas. Então, ele foi advertido por isso, porque inclusive Deus falou, olha, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se ele deu esse aviso, é porque o homem tinha, como já falou o professor Isaías no início, o homem tinha vida eterna, né? Então, se ele pecasse, certamente ele morreria. Então, ele diz, então a Bíblia, lá em Gênesis 2,17, né, fala exatamente o seguinte, diz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a Bíblia nos conta que o autor do pecado
que é a serpente que enganou a Eva, é o próprio Satanás, é o próprio diabo, também conhecida como a antiga serpente, viu? Então, também conhecido como o maioral dos demônios. Obviamente, originalmente, Satanás era conhecido como o querubim ungido. Veja a autoridade que esse anjo, na época, né? Anjo de luz, tinha lá nos céus. Ele era perfeito em sabedoria e formosura. Veja, ele jamais, é por isso que a gente, em alguns cultos, a gente ouve alguém dizer que Satanás não perdeu a sua formosura, porque ele não se apresenta a ninguém como coisa feia, muito pelo contrário, tudo que ele se apresenta e apresenta é como se fosse bonito, não é? Então, ele era originalmente perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, quando houve a queda, obviamente a Bíblia nos relata, não é, que com ele foram rebeldes 1/3 dos anjos. Diz a lição, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma parte deles continua em prisão. Então, muitos foram que se rebelaram e muitos continuam presos. E esses são tenebrosos, viu? E quando forem soltos, na época da grande tribulação, né, porque vai ser solto muita coisa, para que atentem aqueles que estão na tribulação, aí os que estiverem aqui vão ver o que esses anjos caídos, né, que estão presos hoje, vão fazer com a humanidade que estiverem aqui na Terra. Muito bem, essa é uma possível explicação, e eu não vejo outra, não é, para a origem dos demônios. Então, a intromissão da serpente lá no Éden, quando ele atenta ou tenta Eva e Adão, era o querubim já expulso, agindo por meio de Eva. Então, assim, o pecado ele não teve origem no Éden, mas eu digo, me atrevo a dizer, porque a Bíblia diz o seguinte, o pecado teve origem no céu. Por que do céu? Porque quando ele pecou lá, diz a palavra que ele foi jogado de lá do céu. Mas, pastor, no céu e onde foi? Não foi na terra, porque quando ele foi jogado para fora do céu, ele estava no céu. Então, a origem se originou-se no coração dele, quando ele estava lá no céu, como querubim ungido. Pois é. Ele mesmo disse, né? Subirei ao Monte Santo, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Isso foram palavras de Lúcifer. Meus queridos irmãos, chegamos agora no nosso segundo subtópico, tá? Desse primeiro tópico, estamos falando sobre a doutrina bíblica, né? Do pecado, que o pastor já iniciou a sua fala sobre nesse sentido. Meus queridos, aqui no subtópico 2 fala que os olhos de ambos, Adão e Eva, foram abertos. E ali naquele momento, agora veja, que olhos foram abertos? Os olhos da sua própria vergonha, para analisar a sua própria culpa, a sua própria condição humana agora totalmente caída. Porque quando Adão, realmente ali atendem aos apelos de Satanás e caem em pecado, ok? A presença de Deus que era ali manifestada dentro dos aspectos e atributos divinos, eles agora são afastados e os olhos propriamente da vergonha e da culpa recaem sobre eles. Eles tentam, pastor, se esconder de Deus ali. É verdade. A Bíblia diz que na virada do dia sempre o Senhor ia visitar aquele casal. E naquele dia, né, existe um quadro diferente. Verdade. A corrupção chega até a criação. Ou seja, eles estavam no estado de perfeição e houve uma ruptura total, imediata da comunhão deles, do casal, com Deus. Total. Meu querido, e vale a pena você entender uma coisa, que por que o homem ele perdeu os atributos de Deus com o advento do pecado? Porque você pode pensar assim, os atributos de Deus não eram mais fortes, poderiam permanecer, não eram mais fortes do que a força do pecado? Eu queria saber uma coisa, que eu só posso ter algo de Deus se eu tenho uma presença. Quando eu paro de ter a presença de Deus, eu não tenho mais nada do Senhor.
Então o casal naquele momento, nesse sentido, eles perdem totalmente a presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus não passa de um bolo de pecado. É verdade. Todo e qualquer ser humano. E assim aconteceu lá no Éden. E eles foram se esconder, o Senhor entrou em comunicação com eles, e tem todo aquele diálogo que Gênesis nos traz. O nosso autor também destaca aqui que nesse momento, no capítulo 3, Deus também faz a promessa da redenção. Verdade. Deus, ele aplica o castigo sobre o casal e sobre toda a humanidade, castigo esse que toda a humanidade também paga, ok? Porque todos agora são pecados, não existe, já disse o sábio Salomão, o rei Salomão, não existe homem que não peque. Palavras de Salomão. Então, todo homem é pecado a partir de agora. Então, Deus, ele aplica a punição, expulsa esse casal do Jardim do Éden, ok? Mas também o Senhor faz a promessa da redenção. Mas também o Senhor diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente aqui, simbolizando aí toda a força satânica, né, que introduziu o pecado na criação ali. Veja que o homem teve a opção de pecar ou não pecar. Teve o seu livre-arbítrio ali. Você também tem essa opção de viver uma vida de santidade com Deus ou viver uma vida de pecados. A vida de pecados é a vida com a serpente. A vida de santidade com Deus é a vida com o Redentor. E essa escolha todo ser humano pode fazer, pastor. É verdade. Então, observe, o homem pecou e esse terceiro subtópico vem exatamente sobre a consequência da queda do casal no Éden. A gente observa que no tópico anterior, quando houve a ruptura da comunhão de Deus com os homens, né, através do pecado, o pecado veio separar o homem de Deus, ou o ser humano de Deus. Então essa foi a primeira consequência. Então a Bíblia, propriamente dita, não mostra como essa transmissão de pecado de Adão passou a todos os seres humanos. Não fala como se fosse um vírus do pecado, ela não fala, mas afirma a sua realidade. Qual é a realidade, pastor, então, do pecado? Você observa que quando foi falado dos atributos de Deus, o homem tinha vida eterna. O homem não morreria. Então, a primeira coisa que o homem passa, depois que peca, a ter na sua vida é a morte como coisa certa. Então, quando ele diz aqui, pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo e o mundo, aliás, no mundo e pelo pecado a morte. Então, observe, você não vê nenhum homem que existiu até hoje nascer e não morrer. Até Jesus, quando nasceu como homem, ele morreu. É verdade que ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Mas ressuscitou para mostrar que o homem poderá ressuscitar e vai ressuscitar quando nós tivermos que ir para a nossa morada final, que é o céu de glória. Então, olha, pelo pecado no mundo entrou e trouxe a morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Entrou em Adão e todos os homens morrem. Isso foi uma das grandes consequências, porque a palavra de Deus lá em Romanos 5,12 diz, porque isso aconteceu com os homens porque todos pecaram. Por isso que a morte passou para todos os homens. Essa revelação é mais contundente sobre como a transgressão, não é, passou para toda a humanidade. E esse pensamento ele vem ser reiterado mais adiante em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 49, que diz assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Então, é corroborada esse versículo bíblico exatamente com a questão do pecado ter trazido a morte do homem, e essa morte se transmitiu a toda a humanidade. Não há um homem que tenha nascido e esteja vivo até hoje. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora, meus queridos, no quarto, é isso, pastor? Quarto subtópico, a extensão do pecado. Vale apenas aqui um comentário antes de nós entrarmos aqui nessa questão da extensão do pecado, que existe um atributo de Deus que permaneceu, que não é tão falado assim, mas que permaneceu em toda a humanidade.
chamado de graça comum. Essa graça comum, meus queridos, todo ser humano compartilha dela. Essa graça comum é a capacidade do ser humano de se manter-se bem em sociedade. Ela não permite que os seres humanos, pastor, se degladiem e matem uns aos outros. Porque se não fosse a graça comum, comum no sentido de ser liberada para todo ser humano, ok? Se não fosse essa graça que Deus fez permanecer no ser humano, não existiria mais pares humanos na Terra. É verdade. Pela força do diabo no coração do homem, todos nós nos mataríamos uns aos outros mesmos. Então, por essa graça comum, ela não é graça salvadora. Existe a graça salvadora, ok? Que é realmente ali realizada pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem, que é o que salva o ser humano, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a graça comum é a capacidade do homem conviver meramente ali em sociedade, sem querer matar-se uns aos outros. Isso foi Deus que deu ao homem. Ainda há quem duvide, né? Verdade. Da ação de Deus. Verdade. Meu Deus. Meus queridos, mas voltando agora aqui para a extensão do pecado, nosso autor diz assim: o pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Aí o homem, né, na sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Isso. Existem aqui as referências que o nosso autor ele deixa aqui. Professor, é interessante que você leia essas referências na sua sala, ok? Para ter uma interação bem adequada, bem interessante com seus alunos. Também ele fala que atingiu o intelecto, vontade, consciência, razão, ou seja, todas as faculdades do homem, sejam elas físicas como intelectuais, seja o que for, foram atingidas pelo pecado. Nada escapou ali, nada escapou. Tudo, corpo, alma e espírito. O ser humano não está, mas muito embora o ser humano não esteja capacitado de conhecer a Deus, o ser humano ficou totalmente capacitado de conhecer a Deus. Porque o pecado ele faz essa de maneira realmente integral, atingiu de maneira integral mesmo o homem, de maneira tal como ele ficou incapacitado de conhecer por seus próprios meios a Deus, ok? Porém, a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada de maneira total. Veja que nós colocamos aqui sobre a graça comum, que é algo que Deus dá ao ser humano, ok? Então, essa questão não foi retirada totalmente do homem. Está desfigurada, que o nosso autor ele nos dá essa direção sobre a questão da imagem de Deus no ser humano, do reconhecimento que o homem pode ter de Deus. Foi totalmente ali manchada pelo pecado, porém ficou desfigurada, mas não aniquilada de maneira nenhuma, ok? Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Aqui também tem uma série de passagens bíblicas que é interessante que seja lida na sala, ok? O livre-arbítrio permaneceu no ser humano. O homem tem a capacidade de escolha em suas ações, ok? O pecado não tirou essa faculdade do homem poder escolher os seus caminhos, ok? A palavra de Deus diz, na sua frente, para você eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhi, pois, a vida para que vivas, né? O termo bíblico ali é escolha, escolheis, pois. Então o homem tem a capacidade de escolha mesmo, nessa direção, entre o pecado e entre realmente ter o reconhecimento de Deus, de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pastor. E assim iniciamos nosso segundo tópico dessa lição. Muito bem. Então, só mais um adendo com relação ao livre-arbítrio. Eu quero dizer para você, querido, que você tem livre-arbítrio de escolher tudo o que você quer fazer. Você só não tem, e você tem o domínio, viu? Sobre querer escolher. Você só não vai ter domínio sobre as consequências daquilo que você escolher. Se você escolher bem, as consequências são boas. Se você escolher mal, as consequências virão também. E você não tem domínio sobre elas. Muito bem, pastor, né? Que aquilo que come plantar, isso ele vai colher. Não é? Colherá. Então, falando do pecado, fica bem claro que o pecado existe, não é? Toda a humanidade é pecadora. Porém, o segundo tópico fala sobre a heresia, não é? Ou seita, a heresia dentro de uma seita que nega a existência, mas como diz o tópico, o advento do pecado. E o primeiro subtópico dessa heresia que nega o pecado é o pelagianismo.
E o que é o pelagianismo? É a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Esse nome pelagianismo, ele vem de Pelágio. Quem era Pelágio, pastor? Era um monge erudito britânico que nasceu em 360 e morreu 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409, aí foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que ele tem uma diferença de idade de apenas 6 anos, né, entre um e outro, entre Agostinho de Hipona, que nasceu em 354 e pereceu ou morreu em 420. Então, qual é o conteúdo doutrinário, o que eles ensinam, não é, com esse pelagianismo? A princípio, a sua doutrina, aquela doutrina que eles apresentavam, teve uma acolhida pelo povo, foi popular e não era considerada na época herética, porque parecia se tratar na época de um assunto meramente ético e não teológico, não diretamente ligado à questão teológica biblicamente falando, né? Então a controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com outro, posso dizer até bispo, né? Ou sacerdote, porque eles eram todos da Igreja Católica, não é? Uhum. Então, chamado Celestio, diz ele que era um jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias de Pelágio, ou das ideias pelagianas. Então, ele escreveu, como, por exemplo, alguns, inclusive, sociólogos escrevem alguma coisa, alguns psicólogos escrevem alguma coisa, alguns filósofos escrevem alguma coisa, eles escrevem em um momento tal da sociedade e depois, antes de morrer, eles se afastam daquilo que inicialmente ele escreveu. E veja que aquilo que Pelágio escreveu, não foi ele quem divulgou, foram outras pessoas que leram e ficaram adeptos daquilo que ele escreveu, e aí levou isso aí adiante para outros homens, para que pensassem da mesma forma ou tivessem o mesmo pensamento. Então, a controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas por Celestio, não é? Então, a fonte doutrinária pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe, como diz a palavra, nada na lavra do jurista, né? Aonde esse jurista estava, ou na laja do próprio Pelágio. Significa que foi Celestio, né, que verdadeiramente divulgou o conteúdo que Pelágio escrevera. Veja, o que se sabe com certeza sobre a sua teologia, aquilo que ele imaginava, porque isso aí são imaginações, né, que vai escrevendo, colocando e pensando aquilo como sendo uma verdade. Ele se resume nisto. Olha o que ele disse na época, e muitos acreditaram. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão, quer dizer, todo ser humano que nasce sem pecado. O que ele quis dizer foi isso. Que a transgressão, o pecado que Adão e Eva cometeu lá no Éden, não afetaria diretamente os outros seres humanos que nasceram depois dele. E também que não existe pecado original. Se ele nega que Adão e Eva não pecaram, esse pecado como original, eles passam a não ser mais pecado para aqueles que vêm depois de Adão e Eva. Então eles negam esse pecado original, e negando o pecado original, como consequência, não existe a corrupção geral do ser humano em função do pecado original. Então esses são alguns pontos do pensamento deles daquela época. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso, de 431, porque tudo isso aí passava por concílios. Quando havia essas posições doutrinárias na época, as controvérsias, né, iam para um concílio para se discutir. Então, qual é a resposta bíblica que nós temos? A Bíblia Sagrada nos mostra que o pecado original é aquele que veio verdadeiramente da queda de Adão, que levou a humanidade ao pecado. E isto é uma verdade bíblica irrefutável, né? Conforme Romanos 5:12, que diz o seguinte: olha, pelo que
como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, não é? Então, a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a posteridade, ou seja, para as gerações futuras, é a morte. Então, pelo pecado, a morte veio. Então, a morte está aí até hoje, não é? Só vai deixar de existir morte depois que se estabelecer o reino eterno com Jesus Cristo e a sua igreja em nome de Jesus. Então, olha, a gente observa que a corrupção do gênero humano é fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Quantas pessoas você viu morrer, pelo menos, aí na época do Covid e agora, nessa época atual? Quantos morreram de dengue? Mais de 700 mil pessoas, quando acusam que no passado de Covid morreram 700 mil. E agora morreram muito mais pessoas e alguma pessoa está perto de você. Estava perto de você e foi embora. Então, a morte é incontestável para a humanidade. E a consequência, talvez, principal do pecado, né, pastor? É a morte. A morte, é verdade. Meu querido, vale ressaltar uma coisa, né? Talvez você diga aí, na sua falta de conhecimento, talvez você esteja assistindo aí, compartilhando conosco, e não tenha um conhecimento bíblico sobre o pecado, e diga, olha, eu não estava lá no Éden, não foi eu que pequei. Porém, você também não estava lá na cruz, você não participou da redenção. É verdade. Então, se você diz que, o que eu quero dizer, se você diz que não participou do pecado original, como Pelágio dizia, sim, você também não pode participar da redenção de Jesus Cristo. Porque ele morreu realmente por todos os pecadores que herdaram de Adão essa condição de pecado. Amém? E a morte como consequência. E a morte como a consequência principal. Meus irmãos, vamos falar agora sobre essa questão mesmo, redentora, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Tem uma coisa interessante a observarmos aqui. Sim. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele só tem efeito, pastor, sobre aquele que se reconhece como pecador. A Bíblia diz o quê? Existe uma festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 1000 justos que não necessitam de salvação. O que o Senhor quis dizer ali com isso? Será que existe na terra 1000 justos que não precisam de salvação? Mas o apóstolo Paulo acabou de dizer que todos pecaram. Não era isso. Agora, pode existir 1000 pessoas que acham que não são pecadores, que acham que não precisam de redenção. É verdade. Aquele pecador que acha mesmo que precisa, que sabe, reconhece a sua condição, que sabe que é pecador, que sabe realmente que necessita de um Salvador, esse sim participa, o sangue de Jesus, a morte dele, tem efeito redentor sobre a vida dele. Mas sobre aqueles... Claro que o Senhor aí se dirigia para a elite do clero ali, judeu, que se achava não pecadores. Todos eram pecadores, menos eles. Eu tenho por pai Abraão, se gloriavam nisso aí. Sim, verdade. Né? Então eles se achavam que não precisavam de pecado. Então para eles, para essas pessoas que se acham que não precisam, que não são pecadores, a morte de Jesus não tem efeito. Para a redenção não, para a perdição sim. Para a redenção, jamais. Então, é necessário que todo ser humano reconheça sua própria condição e saiba que a morte de Jesus ela é suficientemente capaz de apagar totalmente a transgressão humana e nos fazer, pastor, mais uma vez, participante do reino de Deus. Aquilo que foi perdido no Éden, em Jesus ele é reencontrado, reconstituído na cruz do Calvário, por aquilo que Jesus fez. E aqui o nosso autor é um trecho pequeno, esse segundo subtópico, ele fala que o Alcorão, não é isso? Que é, entre aspas, a Bíblia, né, dos muçulmanos, isso. Ele não reconhece Jesus, não reconhece a morte de Jesus, ok? Não reconhece que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus e que ele se encarnou, morreu pelos nossos pecados. Ou seja, para essas pessoas, como já colocamos, a morte do Senhor não vai fazer efeito redentor algum, ok? Mas um dia, todo joelho se dobrará diante do Senhor. E todos vão ver que aquele que veio há mais de 2.000 anos atrás, que hoje está com as suas mãos e pés furados, é o Redentor da humanidade. Só que nesse momento, ele não vem mais para redimir pecado de ninguém. É verdade. Acabou, fechou.
ele vem para julgar e para destruir os seus inimigos. Mas a porta da redenção ainda está aberta, não é isso, pastor? É verdade. E você que reconhece a sua própria condição como pecador, tem a oportunidade de, reconhecendo a Jesus, ter os seus pecados apagados e perdoados. Para qualquer religião que ele professe hoje, não é? Ele seja budista, seja muçulmano, não é? Seja católico, seja espírita, não é? Se você reconhecer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, né? Confessá-lo como Salvador, você também vai ter direito à vida eterna. E viver, né? Conforme os ditames da palavra de Deus. Terceiro e último tópico desta lição 10 fala sobre o perigo dessa heresia, né, do pelagianismo, em especial, para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico fala sobre os pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias, elas ainda estão hoje nas religiões. Que religiões, pastor? Naquelas que vivem e falam da reencarnação. São os recarnacionistas, que negam a queda lá do homem. Seria muito bom, né? Você vir aqui, você, durante o teu período de vida de 50, 60, 80, 100 anos, não atingir o nível ideal para morar no céu, você morre, reencarna, vem novamente, vive mais 70, 80, 90 anos, morre, reencarna, até você passar a ser um cidadão digno de morar no céu. Seria muito bom, não é? Seria muito bom. Então, esses recarnacionistas, eles negam a queda do Éden. Um tal de movimento religioso, e eu conheci, inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Esse movimento chamado Ciência Cristã. É um outro movimento que nega também a queda do Éden. Nega a existência, inclusive, do pecado. Se ele nega no Éden, nega a existência do pecado. Então, e no mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. O pecado foi só deles. Então, cada ser humano, ele nasce sem pecado, e os pecados só são os seus que você comete aqui. E não é isso que a Bíblia nos assegura, não é? Então, devemos conhecer bem em quem nós cremos, não é? E também o ponto de vista do outro, deles. Um ponto de vista controvertido, um ponto de vista irreal, inverídico, para que a gente possa trabalhar, não é? Identificar como sendo uma teologia realmente antibíblica e possa apresentar a essas pessoas o verdadeiro evangelho, que salva, que liberta, que conduz à salvação. Porque eles precisam saber e entender que o nosso Jesus, ele morreu por eles também, não é? Então, nessa missão, nós teremos sempre, como temos tido, a ajuda do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem faz a gente cumprir o ID a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, e vale lembrar para você que o pecado, ele não deixou exceção. O pecado, ele igualmente, realmente maculou toda a raça humana. Então, meu querido, não acredite nessa conversa religiosa de beatificação, santificação de pessoas. Isso não existe. Purgatório, entendeu? Né? Purgatório para que Jesus veio. Não veio pelos pecados. Não teria sentido nenhum. Não teria sentido. Se eu vou purgatório lá, fico purgando, até ser purgado e retornar. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Jesus não precisava ter vindo. Não precisava. Então essa seita, não é? Porque o catolicismo romano. O catolicismo claro. O catolicismo romano fala sobre isso, então eles não precisam de Jesus. Não precisa. Não precisam, como eles dizem, dos próprios santos, de Maria, João, Pedro, não precisa. É só crer no purgatório. E, meus irmãos, o nosso segundo subtópico fala sobre o perigo, né? E o perigo dessas seitas e religiões, realmente, ele existe, e é muito mesmo, muito propício, ok? Ele nos deixa muito claro aqui que, por falta de conhecimento de muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que não se aprofundam realmente em conhecer a palavra de Deus, ok? Deixam-se levar por essas crenças. E a questão do catolicismo romano é mais um grande exemplo disso aí, ok? Aquilo que nós falamos aqui, meus irmãos, é muito sério. Afasta o homem da redenção. Verdade. Se você acredita nessa questão
de santificação de pessoas, beatificação de pessoas, entendeu? Se você acredita que existe um lugar aí chamado purgatório, que você vai lá purgar os seus pecados, então isso afasta o homem da redenção, que só o sangue de Jesus pode fazer. Não há outro meio, de maneira alguma. Só realmente aquele que não tinha pecado, o Santo de Deus, é que poderia realmente pagar pelos nossos pecados. Não existe outro meio, não existe outra condição, não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, meus queridos, realmente leia a palavra de Deus, ok? Eu não quero que você se torne um religioso, um evangélico, um cristão. Se você não quiser, não tem problema. Agora, leia a palavra do Senhor para não ser enganado por essas religiões. E contra a verdade. E contra a verdade. Que afasta realmente da verdade que é Jesus Cristo. A redenção é apenas, e tão somente apenas, pelo sangue que foi derramado há mais de 2.000 anos atrás na cruz do Calvário. O sangue de Jesus. E que inicia a partir desse momento a regeneração que só o Espírito Santo, como o pastor aqui já colocou, realiza na vida do homem. Okay? É necessário que tenha esse reconhecimento. Sem esse reconhecimento, você não participa da justificação de Jesus. Muito bem, então, concluindo a lição de hoje, queridos, podemos dizer que nesse estado de corrupção total, pela qual a humanidade vive e passa, posso lhe dizer com segurança que nem tudo está perdido. Glória a Deus. Há esperança para o pecador, viu? Então, desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado, e nunca deixou de demonstrar, o seu amor e cuidado com a posteridade, ou seja, com as gerações que vieram desde o primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, como fala o Paulo em Efésios, na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, Efésios 2:5, ele diz, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, concluído, pastor, a lição de hoje. A igreja, graças a Deus, meus concluída. Irmãos. Foi um prazer estar com você novamente. Esteja sempre ligado aqui com esse programa. Dê aí a sua curtida, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ok? Para que essa plataforma veja que esse é um conteúdo muito relevante, né, pastor? É verdade. Um grande abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus.